Foi, mãe. Mãe, fecha a porta. Oi, Cris, tudo bem? Gente, tá melhor meu som? Será que agora foi? Ah, tá. Boa, Amanda. Obrigada. Ai, gente, desculpa. Ei, pronto. Oi. Acontece. Ai, desculpa, Cris. Acho que a internet tá ruim. Não sei. Tá ótimo agora. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Ah, tá. Boa. Tá bom. Sim. Tá travando muito? O vídeo tá travando um pouco, mas o som tá ótimo. Ah, que Tá, coisa. tá Não tudo sei o que bem. que é. Acho que é a minha internet. Desculpa, viu, Cris? Imagina. Mas, ixi, aconteceu com o Val também. Teve uma live que a gente fez que aí deu uma travada. Depois ele ficou, poxa, mas ficou travando tudo. Eu falei, cara, o conteúdo foi passado, faz parte, acontece. É isso aí mesmo. Normal. Tá bom. Vamos lá. Onde a gente tava mesmo? Nas perguntas, né? Eu ia começar a te perguntar as coisas. Tá, Isso, Cris. antes. Então. Como a gente entrou de Não, pode falar, novo, pode falar. como a gente entrou de novo, acho que vale a pena você se apresentar de novo, porque agora vai gravar esse daí. Ah, é. Então, Tá bom. Tá bom. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina. Eu sou do nono ano. Não, nono ano não. Segundo ano do colegial. E eu tenho 16 anos. Eu estudo no Colégio Santa Clara. E eu tô no Nós do Bem faz um mês. E eu me voluntariei para conduzir as lives junto com o Cris, né, Cris? Porque, motivos pessoais, né, do Cris. E é isso, porque né, a gente Cris? precisa aumentar, a gente precisa aumentar a nossa rede do É. bem, assim. Então precisa de mais pessoas para compartilhar com a gente, levar informação para as pessoas e compartilhar conhecimento, tudo isso que a gente adora fazer. Uhum, isso. Tá. Vamos lá. Cris, se apresenta então um pouquinho. Eu sou um dos coordenadores da Nós do Bem, sou o coordenador geral, meu nome é Cristiano Oliveira. Né? A gente ajuda a nossa presidente, Alessandra, e todos os coordenadores a bolar as ações, o que a gente vai fazer, né, os lugares que a gente vai, bolar dinâmica, temas, né? E, e é isso. Eu sou um voluntário também do Nós do Bem. Já tem um tempinho. Quanto tempo, Cris? Então, acho que vai fazer 6 anos agora em maio, né? A Ah, iniciativa da Lê bastante. eu não lembro se foi 2015 ou 2016. Ale, confirma aí. Já faz tempo, mas tô desde o início com a Alessandra, né? A gente, a Leon, em um momento, ela resolveu mandar um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp para os amigos dela, que ela estava com uma ideia de fazer uma ONG. E aí, na hora que ela falou, eu falei, opa, tô dentro, vamos aí. 5 anos, a Ale tá falando aqui, ó. 2016, isso aí, vai fazer 5 anos agora em maio de 2021. Aí vai fazer 5 anos que a gente está aí aprendendo a a fazer o bem, né, com outras pessoas, fazer o bem em conjunto, e é isso. Ah, que legal. Ô, Cris, me responde uma coisa. Você acha que a ONG, ela consegue fazer a diferença na vida das pessoas? Você acha que ela consegue trazer esperança e ajudar as pessoas? Eu só tô na ONG porque eu acredito nisso, senão não fazia sentido estar. A ONG é É. o que a gente propõe, né, a missão da ONG, a gente sempre costuma falar, né, que é oportunizar transformações por meio da alegria e da conexão humana, né? Então, quando a Lê propôs a ideia de fazer uma ONG e de levar um, a gente vai em locais em que as pessoas estão ali emocionalmente frágeis, né? Seja num orfanato, seja numa casa de repouso, no hospital, ou mesmo com moradores de rua. Então, quando a gente se propôs a fazer esse projeto social que tem tido resultados incríveis, a ideia é justamente essa, fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente sabe que as pessoas, quando estão nessas condições, às vezes elas não precisam de dinheiro. Precisam de comida, precisam de roupa, precisam,
mas a ONG em si, ela não tem uma pegada assistencialista, né? Ela tem mais uma pegada humana mesmo, de ir lá, conversar, sem julgamento, entender a realidade das pessoas, e às vezes as pessoas só querem conversar. E muitas delas, por exemplo, nas ações de rua, são pessoas que a sociedade meio que fecha os olhos para elas, né? Então, meio que excluem, não querem ver, não querem falar, e a gente vai justamente lá para fazer isso, né? Para se conectar com elas, para entender a realidade delas. E é uma via que a gente costuma falar que é uma via de mão dupla, né? Porque cada ação costuma ter alguma coisa, a gente vai sem saber o que vai encontrar, mas sempre encontra alguma coisa que toca a gente, que transforma a gente também, né? Então é uma via de transformação tanto para os voluntários quanto para os assistidos. Muito legal. E tem algum episódio assim que te marcou durante esses 5 anos? Não, 5 não. Mais anos, né? Acho que foi 6 anos, né, que você falou. 5 anos, vai fazer 5 anos. 5 anos, 5 anos. 5 anos Ah, de história, assim, na ONG. puxa, tiveram alguns episódios, né? Tem um que a gente sempre costuma lembrar, a sua professora, a Juliana Veloso, por exemplo, né? Teve um episódio muito lindo que ela participou, que ela fez parte, né? Que hoje ela é a mãe do Lenilson, que foi um garoto que a gente conheceu, super talentoso, e que, puxa, foi uma coisa incrível que aconteceu, né? E em relação às ações, tiveram algumas, né? A gente pensa com muito carinho, a gente se planeja, a gente tem um grupo de coordenação que a gente fica jogando um monte de ideia lá, né? E a gente bola as ações e sai a ideia de um, que fala, o outro fala outra coisa, a gente junta tudo e vai fazer. Uma das ações que foi muito bacana, e já foi até comentado aqui também, teve uma que a gente fez como se fosse um lava-pés. O que a gente fez? A gente pegou os assistidos, colocou, isso foi com moradores de rua, né? A gente colocou eles sentadinhos numa cadeira, vendamos os olhos deles, e aí a gente pegou um lencinho umedecido, limpou as mãos deles, limpou os pés, limpou o rosto. Tipo, foi uma espécie de carinho, né? Que a gente acabou levando para eles, e foi uma ação muito emocionante. E além disso, também tem uma outra prática que a gente acabou adotando na rua, né? Porque a gente vê muitas ONGs fazendo um trabalho muito lindo também, né? De levar alimento, colocar o pessoal em fila. Legal, eles precisam desse alimento também. Mas a gente, como tem essa pegada de conexão humana, a gente inventou um negócio de fazer piquenique com eles. Então a gente leva os alimentos, estende umas 2, 3 toalhas no chão da praça, coloca lá os itens e a gente senta junto com eles e faz um café da manhã, já olho no olho, trocando ideia, conversando, né? E isso já dá uma aproximação maior, assim. Eles não estão lá em fila para pegar a merenda, eles estão lá com outro propósito também, né? Eles vão lá, vão comer porque tem fome, passaram uma noite difícil, muito provavelmente, mas junto com a fome eles também matam ali uma fome de serem vistos como seres humanos, né? Uhum. Ô, Cris, e na pandemia, você acha que ficou muito ruim, assim, esse esquema de se conectar com eles, né, com as pessoas que vocês ajudam e etc? Com certeza, né? Com a pandemia a gente teve que parar com as ações presenciais, né? Costumavam ser Uhum. aos domingos antes da pandemia, então a gente, é, qualquer lugar que fosse, geralmente a gente fazia as ações no domingo, juntavam os voluntários, né? E ia um mutirão, uma galera com a camiseta do Nós do Bem, a gente chegava e buscava mudar ali aquele ambiente no qual a gente estava chegando para conversar com as pessoas, para se conectar com elas. Com a pandemia, a gente não parou, a gente continuou fazendo as ações, a gente criou a modalidade delivery, né? E a gente tem coordenadores incríveis que estão segurando a onda, que estão indo. A Priscila, que é responsável pela parte da criançada, né? Do pessoal dos abrigos. A gente conseguiu fazer ação do Dia das Crianças, ação de Natal. A Janaína com os moradores de rua, a gente prepara os kits e a Janaína vai lá para o front distribuir para o pessoal, né? Não dá para ir todo mundo, por questões de segurança mesmo, né? Mas ainda assim a gente tem conseguido manter aí a periodicidade das ações e seguindo no caminho, seguindo na toada. Então a pandemia com certeza impactou,
mas a gente não usa a pandemia para ficar parado, né? Tipo, as coisas continuam acontecendo e é isso. Ah, que bom. Ô, Cris, agora entrando um pouquinho no assunto principal da live, né, que é a saúde mental e a religião, vamos começar com a saúde mental primeiro. Você Tá fez uma bom? live com a psicóloga. Ui, travou? Não? Ah, não, tá. Ah, tá. Certo. Com a psicóloga Daiane Dalmischen, acho que é o nome dela. Esse. Dalmichem e o E ela Dalmichem. falou que os casos de. Ah, Dalmischen, desculpa. E Não, ela acho que falou que os é. casos de ansiedade aumentaram significativamente no Brasil, por causa da pandemia, né? E eu queria saber se você acha que sua ação no Nós do Bem, de todos os voluntários também, ajuda a trazer mais conforto, assim, em relação a isso mesmo, sabe? Essa questão da saúde mental. Então, eu acredito que sim, Ana, porque o que acontece, né? É, quando você se dispõe de alguma maneira a ajudar alguém, pressupõe-se, isso não é uma verdade absoluta, né? Mas pressupõe-se que aquela pessoa está numa situação talvez um pouco pior que você. Em algum aspecto, sim, aquela pessoa está ou numa condição menos favorável, ou se está vivendo uma realidade que para ela está sendo um pouco mais dura, um pouco mais difícil. Então, assim, de novo, é uma vez de mão dupla. Né? Quando a gente ajuda, a gente também é ajudado. Então, quando a gente vai e prepara as ações, de alguma maneira a gente sente que está impactando positivamente a vida de alguém ali, né? Então, esse sentimento por si só já acaba sendo um antídoto, né? Para escapar um pouco dessa loucura, desses estados mentais que a pandemia trouxe, né? De isolamento e você acaba, muitas pessoas acabam vivendo uma realidade que não era a habitual. Então, isso causa uma série de desvios, de transtornos, de inseguranças, né? Assim, o fato de da gente se mobilizar para fazer acontecer as ações acaba sendo uma atividade que, se você está focado nela, você não precisa pensar na sua ansiedade nem coisa do tipo, né? Então, nesse sentido, sim. E fora isso também, as pessoas que são as assistidas, né? Para elas já vinham de uma realidade um tanto quanto dura. A pandemia talvez tenha amplificado isso, talvez não, talvez já estivessem numa condição em que fala, puxa, a vida já é muito dura, já dura demais, então é uma pandemiazinha, pode não ser nada, não sei, né? Mas o fato é que quando a gente se predispõe a compartilhar esse tipo de sentimento, de levar amor ao próximo mesmo, né? De falar, ó, tem pessoas no mundo que se preocupam com a realidade de vocês. Tem pessoas no mundo que querem que vocês saiam dessa realidade, que querem que vocês conquistem, consigam, seja lá o que vocês quiserem, né? Então, isso por si só acaba, de alguma maneira, impactando positivamente na saúde mental. Uhum. Ah, que legal. Outra questão sobre essa live que você fez com a Daiane, né? A live, para quem não assistiu, é sobre preconceito e a saúde mental, né? Eu queria Isso. saber se você acha que ainda existe um grande preconceito com as pessoas que têm esses transtornos mentais em relação à sociedade. Eu acho que a sociedade ainda critica muito e ainda, tipo, trata mal essas pessoas, assim, mesmo que de forma indireta, assim. É, o que ocorre no meu entendimento, Ana, é o seguinte, assim, algumas pessoas da sociedade acham que é bobagem. Acho que isso é besteira. Na última live que eu fiz, uma das últimas lives que eu fiz, que eu entrevistei a Isabela Camargo, jornalista, escritora e tal, teve um cidadão que veio comentar, a gente estava explicando, falando os impactos da saúde mental e como cuidar melhor, o que fazer e tal. E veio uma pessoa e comentou aqui, isso é papo mole, isso é bobagem, né? Então, assim, algumas, são poucas pessoas, né, que não sei quantificar, assim, né, mas a gente acaba pondo energia nas pessoas que acreditam que é importante. E muito provavelmente essa pessoa que acha que é bobagem, ela deve estar com algum outro tipo de transtorno mental também, né, por provavelmente ela não se dá a atenção que deve, e aí fica procurando assunto para aparecer, né? Ficar querer ser do contra, enfim, mas a gente foi super de boa com ela, explicou que
É importante sim, né? A Organização Mundial da Saúde hoje tem bem mapeado as doenças mentais dessa era moderna, né? Síndrome de burnout, por exemplo, em que a pessoa quer fazer tudo e se mata para trabalhar e vai, quando vê o corpo está pedindo arrego. É uma saúde mental, né? É uma saúde mental não cuidada, né? Então, como a sociedade vê isso? É uma pergunta difícil, porque, como eu disse, algumas pessoas não dão bola, então, uma hora elas vão colher as consequências disso na vida delas. Não sei, tomara que não, mas para as pessoas que dão bola, é importante, sim, totalmente importante cuidar da saúde mental, né? Uhum. Ah, ok. Próxima pergunta. Na minha escola, a gente teve uma semana, eu acho, ano passado, sobre os meses do ano, né, com cores, né? Janeiro amarelo, Sim, não, janeiro branco, setembro amarelo, né, e outros. isso. E você fez uma live com a Isa Mariano sobre isso. Isa. Você acha que isso realmente é uma medida efetiva que ajuda a conscientizar, ou você acha que não, assim, que não ajuda muito? A Isa, ela é uma voluntária nossa, né? Beijo, Isa. Se ela não estiver vendo, agora ela vai ver depois da gravação. E, mas, ó, então, é, ajuda demais a conscientizar, né? De novo, vão ter pessoas que vão pegar a mensagem e a mensagem chega quando o ouvido do mensageiro está pronto. Tem pessoas que vão olhar e vão falar, ah, tá, beleza, não é comigo, né? Mas com certeza, sim, né? A gente sabe que, principalmente na pandemia, é, índice de depressão, suicídios e pessoas que, de alguma maneira, sofreram as consequências de uma doença mental, né, que acaba sendo uma doença mental, cresceu muito esse número, né? Então, essas ações das cores, dedico um mês inteiro para falar sobre, para algumas pessoas que já estão antenadas, já vão pegar aquela mensagem e falar, puxa, legal, o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental? Isso daqui eu não estou fazendo. Ah, agora eu estou entendendo porque eu estou assim, estou assado. E aí a pessoa ela vai pegar aquela mensagem e, e vai utilizar na vida dela, né? Isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, né, Ana? Que é, o que a gente faz aqui nessas lives, por exemplo, a gente já fez live para 5 pessoas, já fez live para 2.000 pessoas, né? Não importa, se chegar para uma pessoa e ajudar aquela pessoa de alguma maneira, já valeu, né? Então, a mesma coisa acontece nesses meses, né? Do janeiro, o janeiro branco, setembro amarelo. É justamente chamar atenção para uma parte da população que talvez não estivesse pensando nisso, mas talvez também estivesse sofrendo as consequências de não pensar nisso. Então, a partir do momento que ela se põe a pensar sobre isso, ela vai se identificar e vai procurar ajuda, né? E essa ajuda depende do grau que tiver se manifestando algum tipo de patologia, doença mental, enfim, né? É, mas, com certeza, eu acho que são ações muito válidas e que bom que elas existem, né? Porque são pessoas que acabam se mobilizando quando você chama a atenção e chama o foco para o índice de suicídio que está aumentando, quando você chama atenção para a saúde mental, que é uma coisa que precisa ser cuidada, com certeza algumas pessoas vão se identificar e vão buscar ajuda, né? Tem um comentário aqui, ó, Uhum. da Márcia Lugli. Quem é a Márcia Lugli, Ana? Minha mãe. Ah, imaginei. Tudo bom, Márcia? Muitas pessoas ainda estigmatizam a doença mental e têm vergonha de procurar ajuda, né? Com certeza, né? Mas a partir do momento que ela se sinta num ambiente confortável, que ela se sinta segura e veja que há pessoas que olhem para o problema dela com seriedade, no intuito de ajudá-las, muda a chavinha e com certeza a pessoa vai se colocar num caminho de restaurar sua saúde física e mental. Uhum. Ô, Cris, agora indo para o assunto da religião, né? Que você também fez live sobre isso, né? Eu queria saber o Sim. que você aprendeu, assim, de forma geral, sobre, tipo, essas lives aí, o que você aprendeu, assim, de conhecimento que você não sabia.
Então, você sabe que qual foi a ideia de fazer essa série de lives, né? A, a Nós do Bem, ela tem as mídias sociais dela, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tem um monte de coisa. E a gente, no meio da pandemia, a gente falou, poxa, o que a gente pode fazer a mais para levar informação para os nossos voluntários e para os assistidos também, né? Quem tiver acesso a uma internet, a um Instagram, consegue ver. Mas basicamente a gente pensou no conteúdo voltado para os voluntários. E a Nós do Bem, ela já, desde quando foi criada, ela foi criada com uma série de premissas que a gente assumiu, né? Uma delas era de que todas as pessoas de qualquer religião seriam bem-vindas, porque a base de toda religião é o amor. Isso é uma coisa que já antes das lives, né? E aí eu conversei com a Lê, falei, poxa, Lê, e se a gente fizesse uma série falando sobre religiões e falando com vários líderes religiosos de diversas religiões para a gente tentar segmentar para cima. O que é segmentar para cima? É buscar um ponto comum das religiões, né? Ela, putz, Cris, super, super legal a ideia e tal. E, pô, bacana, então vamos fazer? Ah, mas quem vai fazer as lives? Eu falei, vamos aí, eu faço. Vamos aí, das caras. E a gente começou a fazer. Então, quando a gente começou a fazer, já tinha um resultado que a gente queria alcançar, que era justamente chegar nessa conclusão de que a base de toda religião realmente é o amor. Então, com cada uma das pessoas que eu conversei com pessoas incríveis, assim, seres humanos puxa, que eu sou muito grato pelo Nós do Bem ter proporcionado isso para mim, assim, né, pessoalmente falando, porque eu conversei com pessoas que realmente vivenciam o amor ao próximo, né? E, primeiro, a conclusão principal que a gente chegou foi justamente o que a gente achava, que todas as religiões pregam o amor ao próximo, pregam o respeito ao ser humano, pregam né, na sua essência, né, na sua base. E, putz, foram lives incríveis, assim. Eu conversei com pessoas realmente que me agregaram muito. O fato de entrar em contato com essas pessoas e conversar, por si só, já é muito bom, né? E então eu pude conhecer um pouco mais como cada religião, isso eu não sabia tão detalhadamente. Eu até sabia um pouco porque eu, pessoalmente, gosto de ler e sempre quis saber mais sobre as religiões, né? Mas cada uma das pessoas que eu consegui entrevistar trouxeram uma visão muito bacana sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, né? Então, no fundo, todas elas têm uma visão muito parecida na sua essência, né? E isso foi incrível. Foi uma coisa já esperada, mas foi muito legal poder constatar isso. Uhum. E você acha que isso meio que enriqueceu e mudou assim o jeito que vocês veem as ações sociais, assim, tipo, interferiu isso de alguma forma? O meio que a gente vê o quê? Desculpa, eu não entendi. Cortou. Ai, desculpa, acho que cortou. Sobre a religiosidade, você acha que isso, a diversidade que você viveu aqui nas lives, interferiu de alguma forma a sua conduta nas ações sociais? Na verdade, reforçou. Na verdade, qual que é a interferência que teve? Reforçar aquilo que a gente já acreditava. Assim, foi como se fosse uma validação, do tipo, poxa, estamos no caminho certo mesmo, é isso aí, continuamos abertos a receber qualquer pessoa de qualquer religião, ou que não tenha religião, não faz diferença para nós do bem. Faz diferença é a vontade que a pessoa tem de fazer diferença na vida do próximo e de alguma maneira é, colher os frutos disso, porque é uma coisa que a gente sempre faz nas nossas ações, né? Quando, às vezes em quase todas as ações tem pessoas que estão indo lá pela primeira vez. E é muito bacana ver os feedbacks, assim. As pessoas se emocionam, falam, poxa vida, eu não sabia que era assim, né? E simplesmente confiaram, foram lá, se doaram um pouco do seu tempo e viram a magia acontecer, né? Que é uma coisa muito mágica que acontece, assim. Você vai sem esperar nada e sai de lá com tudo. Uhum. Tá bom, Cris. Essa pergunta aqui é mais polêmica, tá? Então, tá, vamos lá. Polêmica! É, tá,
eu já ouvi diversos católicos, eu sou católica, né? Mas eu já ouvi diversos católicos mais extremistas falando sobre a questão de, tipo assim, se você é de uma religião que não é católica, né? Por exemplo, da Umbanda, você vai para o inferno. Independente do que você faz, assim, de boa ação, você vai para o inferno, né? E eu queria saber o que você acha sobre as pessoas que pensam isso. Obviamente, óbvio que está errado, né, no seu ponto de vista, né? Você já falou isso aqui. Mas você acha que... O que você acha sobre essas pessoas? Essa é a pergunta. Olha, sobre as pessoas em si, eu acho que elas acreditam naquilo que às vezes é apresentado para elas, né? E não tem muito hábito de se questionar, né? Mas vamos lá. Sobre. Você falou uma coisa muito importante. Alguns católicos extremistas, né? Bom, meu professor de guitarra que tá falando, putz, vou pro inferno. Tá. Acho que não. Mas enfim. Mas todo extremismo é extremo. Você tá vendo só um lado da moeda, né? Então, quando uma pessoa se coloca nessa maneira, se você não faz parte da minha religião, você vai pro inferno, primeiro que tem aí uma ferramenta de controle, né? Então, pelo medo. Então, ó, se você não ficar, o meu Deus vai ferrar com você. Que é uma bobagem. Deus é amor. Deus existe o Velho e o Novo Testamento. Eu também tenho origem. Só para entender por que eu estou falando assim, fora as lives, que eu aprendi muita coisa, na minha vida pessoal, eu estudei muito religiões também. Eu nasci numa família católica, fui batizado, fiz primeira comunhão, tudo bonitinho. Só que na época da primeira comunhão eu já fazia umas perguntas que o padre não conseguia muito responder. Eu queria entender a linha do tempo da Bíblia e porque, como que o cara vivia 800 anos, para mim não fazia sentido. E a resposta, ó, porque é assim. Eu falei, mano, sério? Porque é assim? Essa é a melhor resposta que você tem? Não, mas tudo bem. A grande questão é que a religião católica, por si só, a sua essência ela é muito bonita. Só que você percebe que ao longo dos anos tem o ser humano. Então, às vezes, distorce. Será que se Jesus Cristo viesse à Terra de novo e olhasse ah, todas as mazelas e tudo aquilo que às vezes algumas pessoas da Igreja Católica fazem, será que ele concordaria com aquilo? Eu falo, não sei. Pelo que eu li da história dele, eu acho que ele ia falar, putz, eu não queria criar isso. Minha religião é amor ao próximo, né? E aí, nesse caminho, eu fiquei curioso, fui ver outras coisas. Então, comecei muito, na sua idade, eu comecei a ler sobre espiritismo, aí entendi, falei, puxa, legal, tem umas respostas aqui, mas também algumas coisas não fechavam. Aí eu fui. Ai, acho que agora foi. Gente, desculpa, tá? A internet tá péssima. Ai, foi. Cris, pode pedir. Isso. Será que agora foi? Vocês estão me ouvindo, gente? Aê! Foi. Ai, desculpa, Cris. É que deu que meu celular tava com bateria muito baixa. Aí acho que travou Ah, tudo. faz parte, aprendizagens, aprendizagens. É. Ai, Isso desculpa, viu, pelo Imagina, faz inconveniente. parte. Fica tranquila, tranquila. Depois a gente conversa, depois eu troco uma ideia com você. Já aconteceu também algumas vezes assim, e você vai aprendendo. Quando você for fazendo as lives, a coisa vai desenrolando. Mas eu não sei na parte que eu tava, assim, acho que você tinha só retomando a pergunta, né? Eu tava, não sei se vocês ouviram na hora que eu tava falando sobre, você falou sobre, alguns extremistas religiosos dizem que se não seguir a minha religião, vai pro inferno, né? Uhum. É. Então, eu tava comentando que do meu histórico, assim, que eu tava. Então, eu sempre procurei ler muito e vi, no final das contas, eu vi que realmente todas as religiões elas tinham em si algo comum que era o amor ao próximo. Tudo quando eu lia a respeito, e eu via que tinha pessoas boas na religião católica e tinha pessoas não tão boas. E vi que tinha pessoas boas no espiritismo e outras não tão boas. E tinha pessoas boas na Umbanda e outras não tão boas. Então, na verdade, tudo depende da intenção que você tem. Se você precisa de uma religião porque você tem medo de ir para o inferno, então é melhor você parar de fazer as coisas que você acha que vão te levar para o inferno. O problema não é a religião, Uhum. né, em si.
Então, e aí foi quando eu fui encontrar minhas respostas no budismo, que se assemelha muito mais a uma filosofia de vida do que uma religião propriamente dita, né? E no budismo, uma das coisas que Buda falava era que tem uma metáfora que ele usa que era do violão, né? Se você esticar demais as cordas, ela estoura. Se você deixar frouxa demais, não sai som. Então é o caminho do meio sempre, né? Então, se você tem uma vida em que você se importa com o próximo, claro, de uma maneira saudável, né? Realmente é muito complicado você pegar os problemas dos outros para si. Mas no momento de fragilidade, às vezes a pessoa só quer uma conexão, só quer que a pessoa às vezes ela só quer ser vista e fala, poxa, obrigado por me ver, obrigado por saber que eu existo, obrigado por você estar aqui, né? E a gente sabe que na vida, depois dos 40, você acaba passando por algumas experiências em que você acaba precisando disso, né? E tenho amigos incríveis que eu me sinto muito abençoado, né? Pelas pessoas que eu tenho no meu caminho, assim, pelas pessoas com qual eu convivo, que eu posso chamar de amigas, né? Mas sobre esse negócio de falar que vai para o inferno, eu acho que é muito mais uma ferramenta de controle para manter o rebanho junto, para não deixar desgarrar, para poder ter ali alguma forma de controle, né? Sem falar que mostra também uma visão bem limitada. A gente vive num mundo que tem quase 8 bilhões de pessoas, um mundo super diverso, muita coisa bonita. As religiões têm coisas lindas, assim. Mesmo a Umbanda é uma delícia, é muito bom. Eu não sou um bandista, mas eu vou na Umbanda para ouvir bater o tambor, para sentir a vibe, para limpar as energias e sair de lá ótimo. E bacana. E qual o problema? Por que eu vou pro inferno por causa disso? Uhum. É, Né? realmente. Pra mim é uma coisa que é completamente sem sentido. Pra mim, né? Agora, as pessoas que acreditam nisso, se eu pudesse recomendar alguma coisa, é que vejam outras coisas, leiam, procurem o que há de bom nas religiões, né? E a série das religiões foi justamente essa proposta. O que a sua religião tem de bom? Como que a sua religião lida com o próximo? Como que a sua religião vê o ser humano? Então, e isso acaba sendo uma religião muito forte também, né? Uhum. Outra pergunta, Cris, é mais pessoal, assim, entre aspas, em relação ao budismo. Desculpa a ignorância, tá? Que eu não sei muito, mas o budismo, ele é uma religião ou ele é mais tipo um estilo de vida, vamos dizer assim? Porque eu já vi os dois lados da história, muita gente falando que é uma coisa, outras pessoas falando que é outra coisa, e eu fico meio confusa. Então, assim como no cristianismo, tem o catolicismo, tem as diversas vertentes, né? Que bebem na mesma fonte, lá o Cristo, né? O budismo, ele também tem suas vertentes. Tem um budismo no Japão, tem o da China, tem o do Nepal, tem o tibetano, que é o que eu me identifico mais, né? E assim, é mais para uma filosofia de vida, mas há templos que dão amparo como se fosse uma religião mesmo, né? É, quando eu falo sobre budismo, é interessante esclarecer algumas coisas. Por exemplo, Buda é um santo? Não. A mensagem que o budismo traz, e a que eu acredito, é que Buda foi um homem que viveu, ele foi a história do príncipe, ele era um príncipe, quando ele nasceu, falaram para o pai dele que ele seria ou um grande líder religioso ou um grande monarca. Então o pai conduziu a vida inteira dele para cuidar dele e tal, para que ele não visse as mazelas do mundo. Então ele tinha um palácio, casou, tal, e viveu, só que ele quis ver o mundo lá fora. E quando ele foi ver o mundo lá fora, ele se deparou com a morte, ele se deparou com pessoas em sofrimento. E ele falou, poxa, mas o mundo não é tão bonito quanto estava me mostrando, não. Caramba, o que aconteceu aqui? E aí ele entrou num caminho de buscar as respostas. E aí foi quando ele trouxe aí é, um entendimento sobre o sofrimento, as causas do sofrimento, como cessar as causas do sofrimento, né? Então, Buda foi só um homem que daí disse que ele se iluminou. Então, iluminação nada mais é do que tomar essa consciência como a realidade manifestada é desse jeito, né? E sofrimento é uma escolha,
né? Então, assim, o negócio entra no nível filosófico, né, da coisa, assim. Né? Porque você fala, como assim sofrimento é escolha? Eu sofro, você sofre, todo mundo sofre, todo ser humano sofre com a perda, com, é, com o não entendimento da impermanência, né? Tudo passa. A pandemia vai passar, o momento mais glorioso da sua vida vai passar, né? E aí, como você se mantém nesse caminho? Como que faz para se manter em equilíbrio? Como faz para manter a sanidade mental? Como faz para entender todos esses aspectos e ter uma vida plena, ter uma vida boa, ter uma vida bacana, né? Então, o budismo, ele traz práticas filosóficas, tem muitas coisas, muitos ensinamentos que são para aplicar nessa vida, né? Então, Buda não era um santo. Quando no altar, quando tem um Buda, é só para lembrar que ele foi um homem que entendeu mais ou menos, mais ou menos não, é sacanagem, né? Ele entendeu direito, entendeu bem o jogo da vida, vai. Ele entendeu o jogo da vida e fez isso e compartilhou esses ensinamentos, né? Que ele acabou no seu caminho, ele acabou encontrando e resolveu compartilhar. Então, o budismo, respondendo a sua pergunta, é muito mais uma filosofia de vida do que uma religião, porque Uhum. trata de ações práticas para você incorporar no seu dia a dia, na sua vida, no aqui e no agora. O que vem depois vai ser consequência do que você faz agora. E o que você tem agora é consequência do que você fez antes. Simples assim. Então, por exemplo, vamos pegar um tema, só para aproveitar, falando de karma, né? O que é karma? O que você entende por karma, Ana, por exemplo? Ah, tipo, o que volta, assim, uma ação que você faz e depois volta pra você. Tipo, o que Perfeito, você é faz de isso bem mesmo. volta pra você. É. É uma relação de causa e efeito. É uma relação de consequência. Karma significa ação, na verdade. Então, as consequências da sua ação, você vai colher. Né? Não adianta você plantar Uhum. cebola e querer colher beterraba. Né? Não faz sentido. Né? Então, se você quer ter uma vida virtuosa, crie ações virtuosas. E onde que nós do bem entra nisso? Eu, pessoalmente, para mim, onde que isso encaixa na minha filosofia de vida baseada no budismo e em todas as outras religiões, com tudo que elas têm de bom, né? Nesse estilo de vida se encaixa a partir do momento que você olha para um ser humano como um igual a você. É só uma pessoa que por alguma razão se desviou, ou fez alguma coisa que ela não consegue se perdoar, ou cometeu algum deslize, pode ter um monte de coisa, e às vezes aquela pessoa não teve uma estrutura para se manter. Então, às vezes ela vai parar na rua, às vezes passa a não acreditar mais na vida, né? Então, a partir do momento que você vai para uma ação em que você deseja genuinamente que aquela pessoa se recupere, que aquela pessoa tenha uma vida bacana, quando você deseja isso de verdade, quando você está desejando isso para ela, você está desejando para você também, percebe? Uhum. Então, para mim faz muito sentido. Então, pode até parecer egoísta. Ah, então você faz isso para você ter uma vida boa? Aham, qual o problema? Se vou estar ajudando pessoas, se as pessoas vão dar, se de alguma maneira a minha presença faz com que aquela pessoa se sinta melhor, se sinta vista, se sinta ouvida, se sinta um ser humano novamente, ele tem as mesmas, todas as pessoas que a gente cruza nas nossas ações têm os mesmos anseios que eu, que você, que qualquer pessoa que está vendo essa live. Todo mundo quer uma vida boa, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser próspero na vida, ou não. Né? E às vezes a gente Uhum. se perde no caminho. Às vezes são muitos caminhos, às vezes você se desvia, e aí se você está vigilante, atento, você fala, opa, deixa eu voltar pro caminho, opa. Mas a vida são ciclos, né? E como tudo na natureza, é ciclo. Tem aqui uma amiga minha que, por exemplo, que é bruxa, André. Fala, Dé, tudo bom? Só que assim, a gente estava até conversando sobre isso, né? A Dé fez até um vídeo também sobre isso. Que a bruxa foi colocado como uma coisa ruim, aparece como uma vilã nos filmes de princesa, e a igreja durante muito tempo queimou bruxas, que eram mulheres que só eram conectadas com a natureza, que entendiam da natureza, que
buscavam a cura através das ervas, do contato com a natureza, entendiam os ciclos da natureza. E assim como a natureza, nós também somos ciclos. Ih, caramba, Tá, da travei. cama, Ah, voltei. né? Ah, foi, E voltei. aí, Aham. voltou. Tem dia que você acorda super bem, tem dia que não. E o que você faz? Segue o jogo. Ação, sempre. Pensa sempre na ação. Pensando sempre o que você pode fazer de melhor, o que você pode fazer por você, principalmente, né? Porque acho que cuidar. Você não consegue cuidar do outro se você não cuidar de si. Você não consegue transbordar amor, né? Você não consegue dar amor se você não estiver transbordando. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Então é muito ter consciência sobre isso. Falei pra caramba, né? Nem sei se eu respondi sua pergunta, Ana, Não mas é mais ou respondeu menos sim. isso que eu acredito. Só mais uma coisa, Cris. Então dá para você, por exemplo, ser budista e também católico, por exemplo? Ou você pode só escolher um? Eu não, você pode, se você quiser. Você pode frequentar, você pode pegar. Se você. Acho que assim, Ana, sempre a nossa intenção é o que move a gente, né, nesse sentido. Por que você iria querer ser budista e católica? No meu caso, eu tenho essa dualidade, assim. E não só dualidade, tem multiplicidade. Porque, como eu te disse, eu vou na Umbanda, me sinto super bem. Eu vou no centro espírita, vejo uma palestra, vejo lá um cara falando coisas muito legais e que, às vezes, no momento de baixa é muito bom ouvir. Toma um passe, que é um alinhamento energético. Você sai de lá, ótimo. O que que tem de, qual problema que tem isso? Eu tenho uma filha de 5 anos que foi batizada na Igreja Católica, né? E, e ela segue, ela é católica. O meu papel vai ser mostrar para ela um monte de a diversidade que existe. E ela, no momento certo, eu espero que ela escolha aquilo que melhor fizer sentido para ela, né? Então você pode sim, você pode frequentar um budismo, você pode conhecer, não é pecado. Aliás, no budismo não existe o lance do pecado. Existem o preceito básico do budismo qual que é? Nunca cause sofrimento intencional a nenhum ser vivo. E isso resume tanta coisa. Você pode ver que todo o que é chamado de pecado está ferindo esse princípio, de alguma maneira, né? Então, quando você vai para pega essa abordagem, vai por essa linha, assim, fica tão bom o caminho, porque você não fica preso a rótulo, você não fica tendo uma necessidade de provar que você é bom, você não fica tendo uma necessidade de que você vai para o céu, vai para o inferno. A gente já vive no inferno e no céu ao mesmo tempo. A gente já vive, se você for, olha o nosso mundo, olha o que está acontecendo. Olha quantas pessoas passam fome, olha quantas pessoas é, vivem na linha da miséria, da pobreza. Para mim isso é um inferno, sabe? Tipo, e se a gente não fizer nada, se tem uma metáfora que eu gosto de falar sempre, né? Que é de uma floresta lá. O pessoal do Nós do Bem já deve ter ouvido essa metáfora umas 50 vezes, mas eu vou contar para você porque ela resume muita coisa, assim. Né? Então eu estava tendo incêndio na floresta, e aí todos os animais correndo, desesperados, fugindo e tal. E aí, um beija-florzinho, com um baldinho pequenininho, assim, no bico dele, jogava aguinha, voltava. Aí todos os bichos olharam pra ele e falaram, mano, você é louco? Você tá vendo que você não vai conseguir apagar sozinho? Aí ele falou, não, ao invés de eu estar reclamando, eu tô fazendo o que eu posso, fazendo a minha parte. Então, assim, se a gente vive no inferno, se a gente vive no meio dessa mazela toda, o que a gente pode fazer, né? Então foi por isso que quando a Lê convocou os amigos, na hora que ela chamou, vamos fazer uma ONG, eu falei, putz, fechado, tô dentro, vamos aí. E com essa proposta de fazer o bem. A gente sabe que a gente não vai resolver todos os problemas do mundo. A gente sabe que a gente não vai é, curar o mundo. Sabe que as dores são muitas, assim, né? Mas a gente faz com o nosso grupo pequenininho que está cada dia crescendo mais e cada vez levando mais amor para as pessoas.
a gente tem conseguido ótimos resultados, né? A gente não sabe, quando a gente joga uma semente, a gente não sabe quantos frutos vão nascer dessa semente, né? Então a gente vai plantar, a gente está semeando ações virtuosas. O que são ações virtuosas? Ações que façam com que, de alguma maneira, a mensagem chegue a alguém que esteja precisando ouvir. Às vezes tem gente que não está precisando. Tá bom. Boa sorte do mesmo jeito, boa vida para você do mesmo jeito. E tem pessoas que a gente vê que a gente tem tanto feedback bacana, assim, de pessoas que conseguiram, que falam, mandam mensagens para ler. A Lê tem umas histórias incríveis também, assim, né? Que ela acaba recebendo todas essas coisas, compartilha muita coisa com a gente. Mas é isso, acho que o caminho é esse. Se a gente achar que o inferno é depois da vida, não sei, pode acreditar. Tem duas possibilidades. Pode ser que quando a gente morre não tem nada, e aí, beleza, não tem nada, acabou. E se tiver alguma coisa e a pessoa acreditar que vai pro inferno, tá carimbado o passaporte dela. Ela vai passar um tempo por lá. Uhum. Ô, É, Cris, não acho que sei. é isso que eu queria perguntar pra você. Não sei, acho que não tem mais nada. Então, Não? primeiro eu queria te agradecer, né? Acho que sim. Te agradecer por ter vindo aqui, né, conversado, entrevistado, né? E também gostaria de divulgar os livros da Alessandra Leal, né, que é a nossa presidente aqui da ONG. Boa. O primeiro livro que já foi lançado é A Vida pelos Olhos de uma Criança e trata de... É tipo um guia de como você pode viver transformações por meio da conexão humana, né? E o outro livro dela, está disponível pelo e-mail da nossa ONG, né? Que é contato@nozdobem.org, tá? E o outro livro que ainda não foi lançado chama Lições de Vida de Mãe para a Vida, né? Que é Acho que é de mãe para filha. Ai, mãe para a filha, isso aí. É de mãe para Isso. filha. Obrigada, Cris. E é basicamente sobre... É um livro para mostrar afeto e amor e lições de mãe para as crianças que têm uma infância não tão feliz, né, não tão perfeita, e dar amor e afeto para elas, né, basicamente. Então, É se isso aí. quiserem ter acesso aos livros, entre em contato com o e-mail que eu falei. Deixa eu ajudar aqui no Merchan, peraí. Deixa separadinho. Calma aí. Esse é o que já está lançado. A Vida pelos Olhos de uma Criança. Né? É incrível Ai, esse que livro. lindo. Tive a honra de escrever o prefácio com o marido e com a mãe da Alessandra. Olha a responsa, né? E é um livro incrível, muito, muito legal. E, Ana, ó, só tenho para te falar o seguinte, eu que agradeço, seja muito bem-vinda, né? Eu fico muito feliz, assim, quando a gente começou a divulgar e falou que você iria começar a fazer esse trabalho com a gente das lives, né? O Val e a Ju, na hora mandaram mensagem e falaram, nossa, Cris, não acredito, que da hora, que bacana, tal. Então, assim, é muito legal ver assim você com 16 anos já está nesse caminho de se preocupar, né, de poder de alguma maneira fazer a diferença no mundo, no limite das suas possibilidades, né? E assim, faz parte a primeira live que a gente faz, probleminhas técnicos acontecem e faz parte também, fica tranquila. Mas seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz, né? A gente sabe que você vai fazer um trabalho muito bacana. Aí tenho plena confiança de que cada vez mais você vai se desenvolver, vai estar voando nessas lives aqui daqui a pouco. E você vai ser minha parceira, minha partner aqui, né? Porque eu pedi para a Alessandra para aliviar minha carga horária, para não fazer toda semana. Então eu vou fazer uma ou duas lives por mês, se for combinado, né? E a gente vai trazer outros temas para você conduzir. Então eu estou aqui à sua disposição, se precisar, para conversar, pedir dica, como organizar as coisas. Tamo junto. E para a gente é um motivo de muito orgulho receber você aqui e ter sangue novo com a gente aqui, né? Então, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada a vocês, eu me sinto honrada de estar participando. É um projeto muito bonito. Então vamos lá, bora caminhar, tá bom?
Uhum. Tá bom. Obrigada pela entrevista. Beijo, adorei conversar com você, viu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.